Ele diz assim, versículo 1. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele enviou-me, ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, ao meu redor. Glória a Deus. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos, nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre teu povo seja a tua bênção. Amém? Deus é bom, né? Um minutinho de oração, e aí já passa para o irmão que vai trazer a palavra aos nossos corações. Amém? Grande Deus e Pai que está no céu, no nome de Jesus, nós entramos diante da tua presença uma vez mais, para pedir perdão por todos os meus pecados. Ó meu Deus, perdoa nossas iniquidades, abençoa esta igreja, abençoa teus filhos, derrama da tua graça, do teu poder, meu Deus e meu Pai, Deus querido e eterno, continua usando o teu filho, Pai, na palavra, trouxe uma reflexão, a palavra tremenda, meu Deus, continua usando ele de maneira extraordinária, como o Senhor usou aqui, Pai. Na palavra ele falou, a palavra falou no meu coração, meu Deus. Eu creio que falou o coração da igreja. Abençoa essas crianças, abençoa adolescentes, abençoa o servo, a família. Nos dá a vitória, Senhor. E a tua, Pai, que te peço, abençoa, Pai, nossas vidas. No nome de Jesus, usa o teu servo para também transmitir a palavra, o teu coração, nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos receber, serve de Deus com palmas. Vamos fazer. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, motivo de alegria, né? Estamos aqui reunidos hoje, nessa tarde, né? Para essa noite, né? Já está iniciando, de domingo, para agradecer a Jesus pelas maravilhas, amém? Queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, amém? Louvado seja Deus, a hora já se aproxima. Abra vossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, amém? Louvado seja Deus. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus é aquele que nos põe de pé, é aquele que nos levanta. Amém? Louvado seja Deus. Que diz assim, Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1, da palavra do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, louvado seja Deus. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar nessa noite, exaltando a Jesus com palmas, né? E ele merece toda a honra e toda a glória.
significado. Existem passagens da Bíblia Sagrada que há aquela dificuldade para nós entendermos, como por exemplo, principalmente quando se trata de visões. E hoje eu quero falar sobre a visão do profeta Ezequiel. Uma visão muito linda e muito maravilhosa. Lembro-me do tempo, principalmente no tempo do novo convertido, que quando eu li o livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, principalmente o capítulo 1, havia aquela dificuldade. Então eu comecei a ler e fui meditando pela palavra do Senhor e fui lendo, relendo durante muitos anos. E só foi depois de muitos anos que eu comecei a entender o real significado que ele queria dizer a visão do profeta do capítulo 1. O profeta aqui no capítulo 1, aqui está falando, né, que ele estava no cativeiro, foi no período de cativeiro, e a Bíblia vai nos dizer que ele viu uma visão. Essa visão que ele vai ver é a visão dos querubins. Aleluia, Jesus. E toda a visão que ele estava vendo ali acerca desses querubins, Glória a Deus. era a explicação, significava o carro de Deus. Aleluia. Ou seja, Deus vinha na terra, e quando Deus vinha na terra para livrar alguém, para salvar, para ir a favor de alguém, Aleluia, meu Deus. assim como ele fez com Davi, nós lemos muito bem no livro de Salmos, Aleluia. e Davi vai dizer, né, que Deus ele veio sentado, né, sobre as asas de um querubim. Glória a Deus. E ali foi o momento em que ele recebeu o livramento de morte. Aleluia. Deus livrou ele. Glória a Deus. E olha que interessante, vemos aqui novamente, agora repete-se novamente, agora na história do profeta Ezequiel, algo da parte de Deus. Ele vê uma visão, esses 4 querubins posicionados, e aparecem 4 rodas, segundo diz a visão que Ezequiel está vendo. Glória a Deus. Aparecem muitos olhos também, aparece o firmamento de uma rocha no meio entre os querubins, e aparece também a aparência de um homem que vem para sentar entre os querubins. Aleluia, meu Deus. E a Bíblia vai dizer que foi dado espírito para que esse espírito fizesse com que as rodas movessem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ou seja, os anjos estavam na posição, Glória a porém as rodas só podiam movimentar pelo Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a O Deus. que eu aprendo aqui nessa noite? Até os anjos Aleluia. dependem de Deus. Aleluia. Até os anjos dependem do Espírito Santo. Glória a Deus. Para eles virem à terra, era necessário que o Espírito Santo estivesse no controle das rodas, para que eles viessem à terra, para que eles pudessem trazer a presença de Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. E a presença do Senhor estava assentada sobre aquele firmamento, sobre aquela pedra. Glória a Deus. O próprio Deus, em representação, em forma de um homem, ele se assenta agora e ele vem à terra para vir de encontro com Ezequiel. Ou Aleluia, seja, meu Deus. Deus não veio sozinho, Deus veio com anjos. Glória a Deus. a terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E os anjos dependiam do Espírito de Deus Glória a Deus. para que Aleluia. pudesse andar. Só o Senhor é Deus. Aleluia. E o que eu aprendo aqui nessa noite? O que Deus quer nos ensinar aqui nessa Deus passagem? fiel. Aleluia. Se até os anjos não Aleluia, Deus. iria, se até os anjos não ia para lugar nenhum sem o Espírito Santo, Aleluia. imagine nós. Aleluia, Deus. Nós não conseguimos chegar a lugar nenhum Deus sem a presença de Deus. Aleluia, Deus. Precisamos da presença do Espírito Santo sobre nós. Aleluia. Trazendo para os dias de hoje, Aleluia, meu os Deus. anjos eram dependentes. Havia uma dependência de Deus.
para que eles levassem aquela mensagem. Aleluia. E quando agora eles chegam, a Bíblia vai nos contar que Deus agora fala com ele assim: põe-te em pé, e eu falarei contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus sabia que por ele mesmo ele não iria conseguir ficar em pé. Aleluia. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou sobre Ezequiel, Aleluia. ele ficou de pé e ele ouviu Aleluia. Deus falar com ele. Glória a Deus. Deus está falando contigo aqui nesta noite. Você só está de pé pela presença de Deus. Aleluia, Deus. Até para ouvir essa palavra é porque Deus está na tua vida, é porque Deus ele tem andado contigo, tem andado comigo, tem andado contigo na caminhada. Deus sabia muito bem a situação do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava em cativeiro. Glória a Deus. Por ele mesmo, ele não era capaz. Mesmo em prisões, mesmo em algemas, por ele não era capaz. Mas Deus fazia por ele. Deus fazia através dele. Deus falava para ele. Era Deus que mantinha os pés dele de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando contigo aqui nessa noite. Quando o cativeiro vier, quando vier a luta, a prova, a situação, tentar te parar, tentar me parar, tentar nos parar. Só existe uma coisa que não vai parar: a presença de Deus que mantém eu e você de pé. A presença de Deus que fala contigo. A presença de Deus que fala comigo e com a sua vida. Aleluia, meu Deus. O Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele ficou em pé e ele começou a ouvir. Sem a presença de Deus, Aleluia, Deus. não tem como chegar Aleluia, Deus. Glória a nas Deus. mãos de Deus. Glória a Deus. Deus faz tanta coisa, Deus faz tanto mover. Glória a Deus. A Bíblia diz em Jeremias, Aleluia. capítulo de número 18, o vaso estava na mão do oleiro, estava em processo para ficar pronto, ele se quebrou. Aleluia, meu Deus. Mas a Bíblia vai dizer que estava Ezequiel vendo a atitude daquele oleiro ali, fazendo o vaso, construindo, montando ele, levantando o vaso. E quando o vaso se quebrou, alguém, quem sabe, ia achar assim, pensar: não, quebrou, agora ele vai jogar fora, né? Com certeza. Mas não, ele não jogou fora. Aleluia. Ele levanta do quebrado. Aleluia, Jesus. Deus, ele levanta aquele que está quebrado. Aleluia, meu Deus. Olha que interessante. O vaso se quebrou, mas é o quebrado que Deus usa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É o quebrado que muitas das vezes Deus ele levanta, Deus ele restaura, Deus põe de pé. E interessante que a última obra sempre sai melhor do que a primeira obra. Deus, meu. Olha que interessante. Veio a construção do templo de Salomão. A glória do Senhor desceu, a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não estavam suportando já de tanta glória de Deus. Glória a Deus. Em Aleluia. forma daquela fumaça quente, a glória do Senhor encheu todo o templo. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas agora, em Ageu capítulo 2, versículo 8, Deus agora chega através do profeta Ageu e chega para aquele povo dizendo assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor Glória a dos Deus. exércitos. Aleluia, Jesus. A glória dessa última casa será maior que a da primeira. Deus, A obra do último vaso é maior que a do primeiro. O primeiro vaso se quebrou. O segundo vaso, Deus levantou do quebrado. Aleluia, Deus. E Jeremias, diante dessa situação, Deus agora fala para ele assim: não poderei fazer de vós como esse oleiro fez, ó Israel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como vaso na mão do oleiro, como barro na mão do oleiro, assim
Sois vós a minha mão, casa de Israel. Aleluia, meu Deus. Israel no primeiro estado, Israel no segundo estado, Israel antes do cativeiro, antes de ir para a Babilônia. Israel era um povo soberbo, um povo exaltado, um povo que a si mesmo se exaltou, mas quando eles foram para a Babilônia e foi quebrantado, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando eles voltou de lá, Deus já tinha algo maior preparado para eles. É tanto que Deus usou o profeta Ageu agora nessas palavras que eu acabei de falar, e vai dizer: a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Aleluia, meu Deus. A maior bênção, a maior parte que Deus prepara é para aquele que está quebrantado, aquele que está humilhado, Glória a Deus. aquele que mesmo na situação, mesmo lá embaixo, mesmo difícil, Aleluia, Deus o coloca de pé, Deus o levanta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus, uma certa feita, falou para Israel: eu sou o oleiro e vós o barro, a Aleluia. minha obra das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. O último estado sempre sai melhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vemos muito bem Vai a maravilha, Jesus. o Velho Testamento e o Novo Testamento. Na Velha Aliança, nós vemos muito bem um exemplo. O Israel, o Velho Testamento, a qual Deus levantou, a qual Deus o levantou na terra. Veio tantas situações e Israel se espalhou. Agora, dentro de Israel, vem agora Jesus, e Jesus agora levanta 12 apóstolos, 12 discípulos, e começa a enviar eles. E Deus agora fala bem assim, o próprio Jesus chega para ele bem assim, chega para Pedro, dizendo assim: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia, meu Deus. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Então se diz em transações: grandes coisas fez o Senhor. Lá na Babilônia estavam eles cabisbaixo. Glória a Os Deus. estrangeiros chegavam e diziam: cante um hino ao Senhor. E eles diziam: como cantaremos um hino ao Senhor em terra estranha? E a Bíblia diz que eles penduraram as harpas deles no salgueiro. As harpas deles foram encostadas por um tempo. Houve um tempo em que Israel se calou de aflição. Mas a Bíblia vai nos dizer no Salmo 126, que diz: agora Israel, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia. No Salmo 137 está Israel no cativeiro, mas no Salmo 126 está Israel agora depois de ter sido regressado do cativeiro, Aleluia. cantando um hino a Deus, agradecendo ao Senhor, Aleluia. porque grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor tem feito, e grandes coisas Deus os fará. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que é o homem na mão de Deus? O que é o ser humano na mão de Deus? O que é o homem como instrumento nas mãos do Senhor? Isaías 54, 17, o Senhor vai dizer: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia, meu Deus. No versículo 16, olha só o que Deus diz: eis que criei o ferreiro, que assopra as brasas e que prepara a ferramenta. Aleluia, meu Deus. Criei o assolador também para destruir. Deus. Agora olha que interessante, no verso 16 Deus está falando de algo que Ele criou e Ele estava preparando. No verso 17 Ele está falando de algo que não foi Ele que levantou, não foi Ele que preparou, foi algo preparado contra aquele que Ele preparou. Glória a Ou seja, no Deus. verso 16 Deus está falando da arma dele.
no verso 17, Deus está falando de algo que não é dele, mas que foi levantado contra ele. E Deus está colocando uma diferença. Glória a Deus. O que é o ser humano em Deus? O que é o homem na presença de Deus? O que é o homem nas mãos do Senhor? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O homem nas mãos do Senhor ele é mais do que uma arma. O homem nas mãos do Senhor. Sabe como é que ele é? Glória a Deus. Salmo 128, como flechas na mão do arqueiro, assim os filhos da mocidade. Aleluia, Deus. Uma flecha na mão de Deus é como um arco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? O que é pequeno na mão de Deus se torna grande. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma criança com uma pedra derrubou um gigante. Deus, filho. Aleluia. Um homem com uma queixada derrubou um exército todo. Aleluia. Um homem na mão de Deus, através de um cajado, o mar se abriu. Glória a Deus. Um homem na mão de Deus, ele é um instrumento na mão de Deus. Aleluia. Jesus passa por cima das águas, acalma o vento, aquieta o mar, e Jesus manda até eles passar por cima. Deus. Não vai ser diferente na tua vida hoje. Não vai ser diferente na tua casa a partir de hoje. Deus está falando assim, ó, além dele passar por cima, ele dará ordem para que você passe também. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nesse dia que nós faz, o ele abre o mar, o ele fecha o mar e faz você passar por cima. Ele abre o mar para você passar, ou mesmo fechado, ele passa contigo nas águas, ele passa contigo no fogo, ele passa contigo nos leões, ele passa contigo no deserto, ele passa contigo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos dizer: quando passares pelas águas não te afogarás, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque Deus, ele é poderoso para te abençoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe poderosamente. Amém? Que o Espírito de Deus faça melhor em cada coração. Amém? Louvado seja Deus. Se coloca de pé nessa noite, louvado seja Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Jesus. Amém? Feche os olhos nessa noite, em nome de Jesus. Glorioso Deus, maravilhoso, altíssimo e eterno Pai que estás nos céus, eu creio, ó Deus, que como flechas na mão do arqueiro, assim somos nós nas tuas mãos, ó Pai. Eu quero, ó Deus, nessa noite, ó Pai, colocar nas tuas mãos, entregar nas tuas mãos, ó Deus de poder, ó Deus de glória, todos os nossos problemas, todas as nossas situações, eu entrego nas tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, a dificuldade, o mar, os inimigos, o gigante, ó Deus, tudo que tiver diante de nós, tudo que tiver à nossa frente, que o Senhor venha tocar com as tuas mãos, ó Pai, e me usar contra o diabo, usar contra o inimigo. Meu Deus, eu te peço, Senhor Pai, abençoe cada família e guarda todos nessa noite, ó Pai. Dá uma noite de bênção e uma noite de vitória. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Aleluia, Deus. Maravilha. Glória a Deus. E a família vai bem? Ah, tudo bem, graças a Deus. Qual é a sua filha? É Alice. Isso.